Então, como finalizamos, né, o livro de Joel, hoje eu vou trazer uma pregação sobre o livro de Joel. E aí nós escolhemos ali o texto de Joel, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 10 até o 12, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído. O vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romazeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês sublinhar umas palavras estratégicas aí dentro do texto, tá? Sublinhar, circular, ok? A primeira palavra ali é azeite. Circula ali a palavra azeite. Isso no versículo 10. No versículo 10, azeite. Depois, no versículo 11, trigo. No versículo 11, trigo. No versículo 12, videiras. Talvez alguma tradução possa estar parreiras, ok? Que é a mesma coisa, né? Dava uva. Figueiras também. Figueiras. Sublinha ou circula figueiras. Romazeiras também. Romazeiras. Isso tudo no versículo 12 agora. Romazeiras. E por último, palmeiras. Palmeiras, ok? Palmeiras. Então, vamos lá. Para Deus, tudo é pedagógico, tudo pode ser, é uma oportunidade para nos ensinar e para pregar a palavra de Deus para nós. Vou dar exemplo para vocês, tá? No templo que eles tinham lá no Antigo Testamento, né, tinham vários elementos ali e cada elemento tinha um significado, carregava um significado muito, muito forte. Como o sacrifício, né, o altar do sacrifício era a renúncia, como também a chama do altar sempre acesa era a adoração contínua. Enfim, tudo tinha o seu significado. Também as portas de Jerusalém, cada uma tinha um nome porque tudo tinha um significado. E a gente vê que Deus orientava as famílias até mesmo para escrever as suas leis na porta e nos portões, porque as pessoas o tempo todo precisavam ter contato com a palavra de Deus. Deus queria estar falando com o seu povo em tudo, em todas as coisas. E também, cada uma das árvores em Israel, elas carregavam um significado, tá bom? E é isso que a gente vai ver hoje. Nós lemos todo o livro do profeta Joel e a gente sabe que lá no começo, né, ali no primeiro capítulo, a gente vê que o povo estava afastado de Deus, não estavam ali num relacionamento profundo com Deus, e eles são chamados, um chamado ao arrependimento, né, no primeiro capítulo já, e também no segundo, Deus chama eles para a conversão, porque eles estavam longe de Deus. E como eles estavam longe, a gente já viu, né, que muitas vezes Deus operava juízos temporários para despertar as pessoas em arrependimento, ok? Aí o que acontece? Então, aí em Joel capítulo 1, do versículo 10 ao 12, Joel 1, do 10 ao 12, a gente vê algumas árvores que secaram, que murcharam, e cada uma delas carregava um significado, e a gente vai aprender muito com isso hoje, tá? A primeira coisa que eu pedi ali para vocês sublinharem era em relação ao azeite que estava no fim ou estava acabando. E o azeite na Bíblia tem um significado de unção. Se vocês quiserem anotar isso, tá? Azeite, aí coloca um hífen, né? E escreve aí, ó, unção. A gente vê aqui que o azeite estava no fim, ou seja, faltava unção. A unção era, aquele azeite ali era usado para separar os sacerdotes, que eram aqueles que iam ensinar a palavra de Deus. O azeite também era usado para ungir reis, profetas, e também muitas vezes era usado até de forma medicinal para cura. E na Bíblia a gente vê isso
Jesus falando lá no Novo Testamento que o Espírito de Deus, né, está sobre mim, ou me ungiu para libertar os cativos, para dar visão aos cegos. É como se a unção fosse o poder de Deus na vida de Jesus para que ele pudesse executar o seu chamado e fazer tudo o que realizou, né, no seu chamado, os milagres, a pregação, enfim. E é como se nessa época aqui não houvesse poder nas pregações. É como se as pessoas elas não sentissem uma virtude, um poder, uma mensagem assim que tocasse profundamente na consciência das pessoas, levassem elas à reflexão, ou que inspirasse elas de forma extraordinária, porque era como se o sacerdote só estivesse dando mais do mesmo, uma pregação sem vida, um ensinamento sem profundidade. As pessoas iam cultuar no templo, o sacerdote ia lá, abria a lei, fazia uma leitura, muitas vezes fria, e mandava as pessoas embora, e as pessoas iam embora vazias, sem de fato terem sido tocadas pela voz de Deus. Elas não sentiam que ouviam literalmente a voz de Deus para que aquela mensagem, né, que estivesse sendo transmitida pudessem provocar uma mudança de vida nelas. Então, faltava unção, faltava esse poder na pregação. Quem aqui já ouviu alguma pregação assim, que aquela mensagem tocou profundamente vocês e vocês sabiam, isso aí é uma mensagem que vem direto de Deus? Levanta a mão. Que vocês sentiram um poder de Deus na mensagem. E glória a Deus por isso, né? É maravilhoso a gente ouvir uma mensagem carregada não apenas de conhecimento, mas carregada do poder de Deus. E isso estava faltando naquela época. E quando falta esse poder na mensagem, uma mensagem cheia de vida, uma mensagem que vem direto do coração de Deus, as pessoas elas acabam enfraquecendo na fé. As pessoas enfraquecem e vão se afastando. E foi o que aconteceu. Ok? Então, faltava unção nos ministros de Deus, né, naquela época. Outra palavra que eu pedi para você sublinhar, trigo. Com o trigo se fazia pão, irmãos. Com o trigo se fazia pão. E na Bíblia o pão, ele muitas vezes simboliza o ensinamento fiel da palavra de Deus, ok? O trigo simboliza, então, o ensinamento fiel. Como Jesus falou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia também fala em Amós, se eu não me engano, que um dia as pessoas teriam fome, mas não seria de pão, mas de ouvir as palavras de Deus. Então, quando diz aqui que faltava o trigo, era literalmente, mas também faltava um ensinamento fiel da palavra de Deus. A Bíblia mostra que teve um período, até mesmo, ali em 2 Reis a gente vê isso, e Crônicas, que a Bíblia diz que um homem lá, diz assim a Bíblia, que Ilquias encontrou o livro da lei na casa de Deus. Eu pergunto para vocês agora, tá? Vocês acham que é algo extraordinário? Vocês acham que é uma raridade tu encontrar uma Bíblia dentro da igreja? Vocês acham que é fácil ou difícil achar uma Bíblia dentro da igreja? É fácil, né? Convenhamos, é muito fácil, né? Por quê? Porque todo mundo leva a Bíblia. E ainda lá na loja da missão tem um monte de Bíblia para vender, né? Então não é de se surpreender tu achar uma Bíblia dentro da igreja, né? Só que naquela época o texto diz, achei o livro da lei no templo, porque a palavra de Deus ela estava perdida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A palavra de Deus estava perdida. Eu não sei o que eles pregavam naquela época, mas o livro da lei ele estava perdido. Não sei se os sacerdotes falavam coisas da cabeça deles ou falavam o que eles queriam, mas o livro da lei estava perdido na casa de Deus. Ou seja, há muito tempo ninguém abria a Bíblia. Aí sabe o que aconteceu? Levaram o livro da lei para o rei da época, que era Josias. Aí Josias abriu e pediu lá para um dos ministros dele lerem o livro da lei. E o homem começou a ler, e naquela mesma hora, Josias, ele se desesperou, porque ele disse bem assim, Deus está irado conosco, porque nós desagradamos muito a Deus.
agora eu quero convidar vocês à reflexão. Imagina que vocês estão sempre indo no templo, tá? Vocês estão sempre indo no templo. Ouve a pregação, volta para casa. Ouve a pregação, volta para casa. Só que a pessoa nunca abriu a Bíblia na vida, tá bom? Aí de repente a pessoa abre a Bíblia e vê que a vida inteira dela tá errada, ok? Foi isso que aconteceu ali. Foi isso que aconteceu ali. Porque Josias percebeu que a nação estava muito afastada de Deus. Mas como é que ele soube disso? Somente porque eles abriram o livro da lei que estava perdido. Então, naquela época, irmãs, a pregação não tinha nada a ver com a palavra de Deus fiel. E era por isso que o povo estava afastado. É por isso que o povo estava afastado. E isso é uma coisa que você já deve ter ouvido várias vezes eu falar. Que eu sempre digo, ó, ouçam as pregações, mas chegue em casa e leia a Bíblia. Chegue em casa e leia a Bíblia. Por que isso? Por mais que, graças a Deus, os pregadores ali na igreja são bênção de Deus, né? Pregam a Bíblia corretamente, enfim, de forma fiel. Mas se um dia as coisas mudassem, se um dia os pregadores se perdessem, se tu lê a Bíblia, tu detecta, entendeu? Se tu lê a Bíblia, tu sabe, ó, isso daí tá bem afastado daquilo que a palavra de Deus diz. Vocês entendem? Se uma pessoa ela não lê a Bíblia, ela fica à mercê, ela fica vulnerável de ser manipulada. Mas agora, se tu tem a palavra de Deus diante dos teus olhos, tu tem contato com ela, tu sabe quando alguém está só tentando te enganar. Entenderam isso? Sim ou não? Então leiam a Bíblia. O apóstolo Paulo, ele estava pregando num lugar e lá nesse lugar, que era Bereia, ele pregou e as pessoas ficavam conferindo ali. Ele era um estranho, né? Ele foi pregar lá na sinagoga e as pessoas ficavam conferindo no livro da lei que eles tinham para saber se aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando era verdadeiro. E o apóstolo Paulo, ele não se sentiu ofendido. Ele diz assim, ó, que aqueles homens eram muito prudentes e eram nobres por fazer aquilo. Vocês entendem? Então, a gente sempre tem que... Quando a gente ouve uma pregação, a gente tem a oportunidade de beber águas profundas da parte de Deus, através de alguém. Mas agora, quando a gente abre a Bíblia, a gente bebe direto da fonte. Entendem? E as duas coisas são importantes. A gente aprender com alguém de Deus, mas também a gente aprender direto com Deus, abrindo a palavra do Senhor. E nessa época as pessoas estavam afastadas da palavra de Deus. E por isso que também o trigo havia secado. Outra coisa, videiras. Anotaram aí, né? Videiras. Anota aí, ó. Videiras, né? Simboliza aliança. Aliança. O trigo, né, era a palavra de Deus e agora videira, aliança. Na Santa Ceia, Jesus falou, né, quando ele pega o cálice lá de vinho, ele diz assim, ó, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E cada vez que a gente ceia, nós estamos renovando essa aliança. E aqui, como não havia mais uvas, né, porque as videiras ou as parreiras secaram, murcharam, então não tinha mais vinho. Era como se as pessoas não tivessem mais aliança com Deus. Não tivessem mais aliança com Deus. E nessa época era isso que estava acontecendo. As pessoas se afastaram, logo não tinham mais aliança com Deus. E a gente vive também, meus irmãos, em uma geração onde muitas vezes as pessoas, elas até vão à igreja, mas nem sempre... Não são todas as pessoas que têm um compromisso com Deus, que colocam uma aliança de serem fiéis a Deus, entendem? Às vezes alguns vão à igreja por comodidade, porque gosta quer ouvir uma boa palavra, mas agora se a palavra acaba pisando no seu calo, a pessoa já não gosta tanto, eu já não vou mais aqui, eu vou procurar uma outra. E quando a gente acaba fazendo esse tipo de coisa, quando a palavra de Deus acaba revelando a nossa pior parte, né, que é a oportunidade que a gente tem para se arrepender, mas a gente fica à procura do discurso mais favorável, é porque na realidade a gente não quer compromisso. A gente só quer, vamos dizer assim, ó, curtir um ambiente onde a gente se sinta bem. Só que não é assim. Muitas vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu já fui a culto assim, ó, e eu ouvi pregações
que eu pensei, bah, eu preciso muito mudar nessa parte aqui. Bah, Deus falou comigo. Em vez de eu sair realizado, né, feliz, eu saía triste comigo mesmo. Às vezes a gente sai alegre, inspirado, né, cheio de fé, de que Deus vai nos abençoar e tudo mais, mas tem outros dias que a gente pensa, né, o que eu estou fazendo na minha vida? Pá, eu preciso buscar mais, eu preciso alinhar isso daqui. E tudo isso vem da parte de Deus. Se não tivessem essas reflexões mais profundas, né, a gente estaria recebendo apenas uma mensagem parcial da parte do Senhor, entende? Mas quando a gente recebe uma mensagem completa, nós somos encorajados, somos consolados, mas também nós somos corrigidos, e isso é muito importante. E aquele que fica e permanece mesmo depois da correção, é porque esse realmente quer ter uma aliança com Deus. Amém? Amém até aqui? Então, nessa época, infelizmente, as pessoas não tinham uma aliança com Deus, mas nós temos uma aliança com Deus. Depois das videiras, as figueiras. Pode colocar aí, ó, figueiras e tracinho prosperidade. Prosperidade. As figueiras eram um símbolo de prosperidade. Então, como as figueiras, né, murcharam, a gente vê que a prosperidade não estava presente na vida das pessoas. E, meus irmãos, é óbvio que a prosperidade ela não é um termômetro para medir o nosso relacionamento com Deus, ok? Não é. Porque o próprio apóstolo Pedro, né, falou para aquele homem na Porta Formosa, olha, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? Levanta em nome de Jesus. A prosperidade ela não é termômetro, mas às vezes, como foi nessa época aqui, né? Como as pessoas estavam afastadas, Deus fez ele sentir no bolso, entendeu? Deus, ele comprometeu todas as plantações deles. Então Deus enviou uma crise ali, né, para toda a nação, para que eles pudessem se despertar e se arrepender, ok? Então, aqui Deus acabou com a prosperidade na vida deles, para que eles pudessem se voltar para o Senhor, olhar para Ele e se arrependerem. E em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um aqui, que Deus abençoe o trabalho de vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês, que onde vocês colocarem a mão, Deus prospere, amém? Mas que o nosso coração sempre esteja no Senhor, que o nosso coração sempre esteja no Senhor, e que a gente reconheça, como foi pregado ontem, né, pelo pastor Dilson, uma bênção de Deus, que a gente reconheça que as coisas boas que acontecem na nossa vida, né, os êxitos, que a gente reconheça que não é apenas o nosso esforço, mas é a mão de Deus sobre a nossa vida, nos abençoando, nos guiando para tomar as decisões certas, né, para tomar o rumo certo naquilo que nós estamos realizando, que a gente sempre reconheça que é o favor de Deus nos acompanhando. Então, a prosperidade deles não era apenas fruto do trabalho, mas era fruto de um relacionamento com Deus. E como o relacionamento deles com Deus estava rompido, Deus secou as fontes, vamos dizer assim, até nessa área. Mas, em nome de Jesus, que a gente possa estar conectado com o Senhor e que o Senhor seja favorável à nossa vida também nessa parte. As romazeiras, pode anotar aí, ó, romazeiras. A romã é símbolo de fertilidade. Romã era símbolo de fertilidade. E pode colocar vírgula, paixão. Paixão. A romã, então, ela cooperava, né, na fertilidade. E fertilidade que eu digo em relação à intimidade até de homem e mulher. E isso aqui, né, como falei, simboliza a paixão. E o que faltava nessa época era a paixão por Deus, era o fervor do início. É como se o primeiro amor, né, como se o primeiro amor tivesse passado e as pessoas elas não tinham mais aquela expectativa, né? O que eu vou aprender hoje no culto? O que Deus vai falar comigo? Elas não tinham mais aquela sede, aquela alegria, né? Do Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As pessoas iam por costume, né? Mas não mais com aquele fervor, com aquela paixão do início.
E isso é uma coisa que a gente sempre tem que cuidar, porque é uma coisa que precisa ser cultivada na nossa vida, entende? Para a gente não entrar no piloto automático e a gente não se tornar como se fosse um cliente, né? Dentro da igreja, né? Esperando ser servido de uma boa comida, e se a gente acha que a comida não é boa, a gente já não volta mais. Então, a gente não pode ser assim, a gente tem que ter o fervor, a paixão, a pegada na fé, aquele desejo, aquele anseio por Deus. E isso, né, é tu ter não apenas a tua lâmpada acesa, mas tu ter o azeite reserva para sustentar essa chama acesa. E isso é através da nossa busca diária que a gente demonstra essa paixão, entendem? Só o fato de vocês terem se acordado cedo, isso já é um grande, vamos dizer assim, uma grande prova que vocês têm essa paixão, esse fervor, esse desejo de querer mais do Senhor. Amém? Então que isso seja cultivado na nossa vida. Que a gente vença o sono, né? Que a gente vença o sono, que a gente vença os obstáculos, as distrações, para que a gente possa estar com o Senhor. E a última coisa que a gente sublinhou aí, ó, as palmeiras. Pode colocar aí, ó, palmeira. A palmeira simbolizava as vitórias. Palmeira era símbolo de vitória. Palmeira era símbolo de vitória. E é como foi pregado ontem também. Quando o povo de Deus, né, estava ali alinhado com Deus, firme com Deus, eles iam para as guerras, né, em nome do Senhor. E o Senhor dos exércitos ia com eles e sempre dava vitória. E na maioria das guerras Israel estava em desvantagem, com menos soldados, ou sem armas, ou com armas inferiores, mas eles sempre venciam quando eles iam em nome do Senhor. Que nem Davi, né? Que nem Davi foi lutar contra o Golias, e o Golias falou, tu vem contra mim com pau e pedra. Mas o Davi falou, né? Eu vou em nome do Senhor. Então, quando o povo de Deus ia em nome de Deus para a guerra, eles sempre venciam. Só que agora, né, como eles estavam afastados de Deus, eles não venciam mais guerra nenhuma. E a gente viu ali, quando a gente fez a leitura de todo o livro, né, nós percebemos ali que o próprio Deus disse que ia enviar um exército que destruía. Quem lembra dessa leitura? Levanta a mão aí. Quem lembra? Que Deus ia mandar um exército, né, que destruía, que metia medo, que fazia a terra tremer. Ou seja, eles já não tinham mais, o povo de Deus não tinha mais vitória, né, nem nas guerras, porque eles estavam afastados do Senhor. Mas graças a Deus que nós não estamos longe de Deus, estamos perto de Deus, estamos agarrados no Senhor, e o Senhor vai nos dar vitória sim. Deus vai nos dar vitórias contra as tentações, contra o pecado. Deus vai nos dar vitória contra o nosso medo, contra a nossa ansiedade, contra as nossas inseguranças. Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos dar vitória contra os nossos inimigos espirituais, o diabo e os demônios. Eles não vão, nada que eles tramarem para nós vai prosperar na nossa vida, porque nós estamos de olhos abertos e Deus está conosco. Sabe que a cada dia a gente está se acordando e o inimigo já colocou o campo minado assim. Quem lembra daquele joguinho? Não sei se vocês lembram aquele joguinho de computador. Eu não me lembro o nome, mas ficava os quadradinhos tudo fechado. E aí tu não sabia o que tinha atrás. E aí tu clicava e quando vier uma bomba aí o joguinho acabava. Quem lembra? Eu acho que era Campo Minado o nome do joguinho. Lembram disso? Alguns aqui lembram. Imagina que é mais ou menos assim o nosso dia, né? A gente se acordou e o inimigo ele já preparou o seu campo minado já no nosso dia. Paulo diz assim, ó, que ele não ignorava os ardis do inimigo, porque ele sabia que o inimigo estava sempre tramando algumas armadilhas no seu dia, né? E muitas vezes quando a gente está numa busca incessante, né, na oração, no jejum, na Bíblia, às vezes algumas coisas acontecem e eu já detectei bem assim, ó, não foi Deus que colocou essa pessoa no meu caminho, isso daí foi o inimigo. Olha ali, ó, tramando contra mim, aqui, ali. É como se os olhos estivessem abertos. Mas às vezes, quando a gente não está tão afiado assim, né, qualquer coisa nos tira do sério. Qualquer problema que acontece já é um motivo para a gente se estressar. E tudo isso são as bombas estourando, né? E a gente, vamos dizer assim, a gente está pisando no campo minado, a gente está pisando nas bombas e não se preparou
antes, né, buscando ao Senhor. E por isso que eu sempre recomendo, comecem o dia buscando a Deus, porque quando a gente começa o dia buscando a Deus, é como se Deus nos desse o mapa, né, do nosso dia, mostrando, ó, aqui tem a bomba, aqui tá a armadilha, ali tá, e aí tu consegue vencer aquele dia, porque o Senhor está contigo, Ele está abrindo os teus olhos. Amém? Então, meus irmãos, então nós vimos que naquela época, né, não tinha azeite, ou seja, não tinha unção, não tinha poder. Glória a Deus que a gente está ouvindo uma mensagem mais poderosa que a outra, uma atrás da outra. Vocês perceberam isso? Glória a Deus por isso, né? Não tinha trigo, ou seja, não tinha a palavra de Deus fiel. Glória a Deus que estamos sendo alimentados com a palavra. Terceiro, as videiras, né, não tinha aliança com Deus. Glória a Deus que nós temos sim aliança com Deus, compromisso com Deus, estamos agarrados nele. Figueiras, que era a prosperidade. Pode ser que alguns aqui não tenham em abundância, mas nós aprendemos ontem, né, que nós temos o necessário, nós temos o que nós precisamos e ainda Deus vai nos abençoar mais ainda em nome de Jesus. As romazeiras, né, que era a paixão. Glória a Deus que vocês acordaram cedo e isso já é uma grande prova da paixão de vocês pelo Senhor. Palmeiras, para finalizar, né, que era símbolo de vitória. Vencemos o sono e Deus vai nos dar mais vitórias nesse dia ainda em nome de Jesus. Amém?